As últimas notícias do Fluminense nesse vídeo, torcedor tricolor, já vai deixando o seu like, ativando as notificações. Vitória do Fluminense repercute muito na mídia brasileira, né? Alguns comentaristas, alguns jornalistas elogiando muito essa vitória do Fluminense sobre o Corinthians. Eu vou trazer uma análise da bancada do Seleção Sport TV dessa quinta-feira sobre o trabalho do Fluminense na montagem desse elenco, né, do planejamento, enfim, recebeu elogios à gestão tricolor, se é verdade ou não, enfim, eu vou trazer aqui os comentários. Vou falar também, o Fluminense tem desfalque de peso contra o Coritiba e o Zubeldia pode fazer algumas mudanças aí visando a estreia na Libertadores contra o Laguaira. Então vem comigo com as últimas do Fluminense. Eu vou começar falando aqui da vitória esplendorosa do Fluminense sobre o Corinthians, porque rendeu comentários, rendeu crise no Corinthians. Torcida Gaviões da Fiel presente em grande número, a torcida do Corinthians presente em grande número no Maracanã nessa quarta, foi direto, saiu da caravana, chegou em São Paulo, já foi direto no CT do Corinthians cobrar jogadores, gestão, comissão técnica sobre os últimos resultados do Corinthians, né? Já tem um tempinho aí que o Corinthians não consegue vencer, vem numa temporada não tão boa, apesar do título da Supercopa do Brasil, ganhou no final do ano a Copa do Brasil, mas mesmo assim a torcida está cobrando por melhores resultados. Segundo palavras do presidente da Gaviões, está faltando representatividade do time do povo nos jogos, dentro das partidas, né? E aí, assim, jornalistas exaltando muito, né? O André Rizek, ele faz um vídeo, né, para o Globo, né, para o GE, na verdade, né, site da Globo, falando que pareciam dois times de séries diferentes, né? O Fluminense um time de Série A e o Corinthians como se fosse um time de Série B. Tamanha diferença em campo entre o Fluminense e Corinthians. O Neto também criticou muito a atuação do Corinthians, elogiou o Fluminense. A Mili Lacombe, né, falou que é lindo de ver o Fluminense, tem sido bonito de ver o Fluminense do Zubeldia jogar. Muitos veículos tricolores também falando, elogiando o Fluminense. E de fato é um momento muito mágico do Fluminense, que está brigando pelo título. Inclusive precisamos secar o Palmeiras hoje, né? O Palmeiras vai enfrentar o Grêmio, é um jogo importante pra gente nessa briga. Infelizmente eu lembro disso aqui, se não é aquela tragédia contra o Vasco, o Fluminense garante aquela vitória que parecia encaminhada no segundo tempo, a gente estaria na liderança absoluta do campeonato com 22 pontos, né? E o Palmeiras podendo chegar a igualar, enfim, passar no saldo de gols, mas a gente estaria até numa posição melhor, podemos dizer assim, né? Se não fosse porque o resultado estava na nossa mão, né? A gente abriu 2-0, mas enfim, é passado, já passou, mas a gente segue nessa busca aí pelo título brasileiro. Eu acho que o Fluminense tem que focar sim no Campeonato Brasileiro, apesar de também ter o sonho da Libertadores. O Fluminense tem que tentar dar um jeito aí de se manter nas três competições e principalmente o brasileiro. O Fluminense está tendo uma regularidade muito boa dentro do campeonato e está brigando pelas primeiras posições. O Palmeiras enfrenta o Grêmio hoje, 9h30 da noite. O Flamengo também é um adversário a gente olhar. O Flamengo tem 2 jogos a menos, esse que vai fazer hoje, em relação ao Fluminense, obviamente, e a numeração da rodada já foram 9. E joga também, tem um jogo atrasado depois, se vencer os dois pode chegar a 20, inclusive passar o Fluminense, né? Então é isso que a gente não quer, então a gente também tem que secar o Flamengo de qualquer forma. Cara, a gente já tem que começar a desenhar. A gente ficou parado aí na data FIFA e os próximos jogos são importantes, né? A gente enfrenta o Coritiba fora de casa e aí uma notícia importante é a ausência do Lúcio Acosta. O Lúcio Acosta tá fora. E aí o Zubeldia até comenta ali na coletiva, né, sobre isso, o que ele pode fazer, quem deve escalar. Os favoritos são o próprio Savarino vindo para o meio e o Canobi entrando em uma das pontas, o que é mais provável de acontecer, principalmente pelo jogo ser fora, ou a entrada de Paulo Henrique Ganso
no lugar do Lúcio Acosta, manter o Savarino pelo lado do campo. E, enfim, talvez o Canóbio entre no lugar do Serna, que foi muito bem. É até difícil, né, você tirar o Serna depois do jogo que ele faz contra o Corinthians, né? Um jogaço. Tinha um tempinho que a gente não via o Serna tão bem assim. Dentro da partida foi o melhor jogador, tanto é que foi eleito o guerreiro da rodada. Essa ausência do Lúcio Acosta vai ser muito sentida. Ele tomou um cartão amarelo que eu não deveria ter tomado, né? Aquele lance ridículo com o Alan, né? Que teve uma atitude inacreditavelmente tosca e foi merecidamente expulso. Mas a gente tem que lembrar, semana que vem tem estreia da Libertadores e, enfim, pode ser um descanso aí pro Lúcio Acosta e talvez a gente possa ver Fluminense poupando alguns jogadores. E aí é um ponto que eu quero entrar aqui. Cara, tá fazendo muita falta a ausência do Bernal e do Nonato nessa questão de rodar o time, de rodar o elenco. Ontem o Martinelli ficou até o fim do jogo, ele sai no final, né, e entra o Cano, aquela coisa toda. O Fluminense tirou o Hércules e o Martinelli, a gente perde o meio campo ali, até com a mais, o Ganso é recuado, mas não ficou bom, a gente tomou até um sufocozinho desnecessário no final do jogo ali, contra o Corinthians. Estão fazendo falta nesse revezamento, que são jogadores jovens, são jogadores que já estão adequados, como o Zubeldia, o Nonato, o próprio Bernal estava muito bem no início da temporada antes de ter a lesão, então são jogadores que quando tiverem à disposição, cara, vai dar para ficar rodando o time. Se bobear, o Zubeldia tranquilamente poderia colocar o Bernal e o Nonato de titulares contra o Curitiba, que teriam um bom nível ali de volante, né? O Otávio não entra ontem. A gente sabe que o Otávio ali tá compondo posição. Ontem o Alisson entra também, né? Que é uma opção melhor hoje do que o Otávio, mas esses dois jogadores estão fazendo falta, pelo menos nesse sentido, de poupar Martinelli, de Hércules, de revezar ali, a gente manter essa vitalidade. Fluminense segue nessa toada. Acho que o Zubeldia pode segurar um ou outro jogador. Acho que a tendência é ele poupar os laterais. Tanto o Guga e o Arana, acho que a chance é muito grande de jogarem. É o que o Zubeldia tem feito. Então, acredito que a gente possa ter as laterais com mudanças contra o Coritiba. Talvez uma mudança ali no meio, um Hércules poupado, ou o próprio Martinelli para o Alisson entrar. Mas, no mais, acho que ele volta com o Canóbio e o Savarino vai ser o articulador principal do Fluminense. O Ganso fica no banco mais uma vez, né? Ficou registro, Paulo Henrique Ganso entra, o Fluminense toma gol e ainda toma sufoco. E ele ainda estava participando do lance do gol ali, né? Para pedir toque de mão, o André continua, finaliza, faz o gol, é gol do Corinthians. Fica aí esse registro, mas eu quero o seu comentário, torcedor tricolor, sobre essas informações. Lúcio Acosta fora, quem você colocaria, pouparia jogadores contra o Coritiba? Quero o seu comentário. A bancada do Seleção Sport TV dessa quinta-feira analisou o momento do Fluminense, suas contratações e entre outras coisas. Vou colocar aí na tela e depois comentar sobre. Outra coisa, o Fluminense contrata bem, né, cara? Muito bem, muito bem. O Fluminense tem acertado muito em contratações, né? Assim, em algumas sim, em outras não. Uma das apostas sim, mas... todas você não vai acertar, mas eu acho que o percentual é alto. Mas essa movimentação, a movimentação específica do segundo semestre do ano passado para ir para esse primeiro semestre, Acosta, Savarino, James, Castilho, são jogadores que começaram a dar... Porque toda contratação é sempre uma aposta, você nunca sabe... Agora, toda contratação, penso eu também, ela passa pelo trabalho desenvolvido pelo técnico. Quando você tem um técnico, volto a dizer, e um jogador chega no profissional sendo horroroso, um vai ter uma limitação aqui, outro pode ter uma limitação ali. E é aí que é mais interessante de observar, porque o Zubeldia que sai do São Paulo, ele deixa uma impressão que no Fluminense é completamente diferente. A impressão de um Zubeldia no São Paulo é que o trabalho tinha se desgastado, tanto é que ele desembarca no Fluminense, a taxa de expectativa é baixa. Verdade. Muito baixa. É baixa. Agora, ninguém... Posso só lembrar uma coisa, Paulo? Desculpa te interromper. Não, à vontade. O início do Zubeldia no São Paulo é muito bom. Se a gente pega os primeiros 10, 15 jogos do Zubeldia no São Paulo, era um time que tentava jogar o futebol que o Fluminense joga hoje. O que acontece depois?
uma quantidade infinita de lesões. De lesões, 12 por jogo. Era jogo que não tinha 12, no outro não tinha 8, no outro não tinha 7, no outro tinha 6. E eu sempre gosto de lembrar isso aqui. Tava mal no Brasileirão? Tava na zona de abaixamento. Mas fez a melhor campanha do São Paulo na fase de grupos da Libertadores. Eu acho que esse é o ponto em 24, muito diferente do Zubeldia do São Paulo para o Fluminense. O São Paulo, e aí não era só o técnico, a instituição São Paulo, parecido com o Corinthians hoje, largava o brasileiro e dizia claramente, o São Paulo é o time das Copas, o objetivo é as Copas. Então o São Paulo tentava ser forte nas Copas e o brasileiro, cara, deixava. O Fluminense é diferente, o Fluminense não está largando o brasileiro desde o ano passado. Ele briga na parte de cima e tenta jogar as Copas também, então é diferente. E aí, quando você tinha um insucesso nas Copas, acabava o trabalho do técnico. Quando você prioriza as Copas, você fica sujeito a um mata-mata, cara. É isso aí. Você fica sujeito a uma noite ruim. E aí você é julgado só pelo resultado. O Zubeldia ficou a uma bola, se vocês lembrarem, o lance do Caleri no final do jogo contra o Botafogo. Exato. Aquela bola. O São Paulo não foi mal e nas depois Copas foi com ele. O São Paulo não foi mal. Foi pros pênaltis. Ele era muito conservador fora de casa, de fato, com ele. O time jogava de um jeito muito conservador fora de casa e apostava na força do Morumbis. Mas a instituição que foca totalmente nas Copas, como agora é o Corinthians, cai no mata-mata da vida aí, acabou. Aí você é jogado só pelo resultado. Não sabe pra onde ir. Eu acho que além de uma boa visão mesmo, de scout, para trazer jogadores que às vezes não estão tão badalados, acho que o James é um bom exemplo disso, o Arias lá atrás foi outro exemplo, o Lúcio Acosta é um cara que o Fluminense viu que poderia vir ao futebol brasileiro e fazer a diferença. Acho que o Fluminense tem um detalhe que aparece nas contratações do Hércules e do Canóbio, que é você monitorar um jogador que em algum momento esteve mais valorizado no mercado e quando o valor de mercado cai um pouquinho, você ataca e consegue comprar. Porque assim, o Fluminense não vai disputar jogador no mercado com Palmeiras e Flamengo. Ele não tem esse mesmo poder aquisitivo. Mas o Hércules, brasileiro de 22, faz um grande brasileiro com Fortaleza. Se machuca. Se machuca. Num momento em que Flamengo e Palmeiras já estavam monitorando. Queriam a contratação dele para a temporada seguinte. Ele volta, tem dificuldade porque teve uma lesão grave de joelho. E o Fluminense fica monitorando até encontrar um melhor momento de fazer a proposta. Canóbio é a mesma coisa. Canóbio cai com o Atlético Paranaense, o Fluminense foi lá e fez a proposta, porque o Atlético precisava de dinheiro naquela altura e não ia conseguir pagar o salário do Canóbio dentro da nova realidade financeira. Então, mais até do que você ter um bom feeling, um olhar de mercado, é você entender o momento certo de você fazer aquela investida ali. Eu vou te falar, nosso papel é ser crítico, né? Eu acho que o Fluminense é um clube bem administrado, cara. Pra mim também. Pra realidade dele hoje, ele é bem administrado. É só você comparar o que era o Fluminense antes do Mário Bittencourt e após isso. Perfeito. E aqui, não eu tenho... nem personalizar. Eu tenho críticas a coisas que foram feitas e tem um detalhe que é o seguinte, mas pra mim é muito melhor do que no futebol nem sempre acontece. O Fluminense é campeão da Libertadores de 2023. 2024 ele tem um ano terrível, só vai se salvar de rebaixamento na última rodada vencendo o Palmeiras no estádio do Palmeiras. Aprendeu ali. Começa o ano de 2025 perdendo para o Fortaleza, entende que o trabalho do Mano já tinha se esgotado, troca e a saída do Renato não é provocada pela direção do Fluminense. O próprio Renato foi lá, saturado, cansado, desgastado, hoje até concedeu uma entrevista a Joana de Assis dizendo que se arrepende, não teria feito isso hoje, mas enfim. Então é assim, aprender com erros cometidos e cada vez mais potenciar o elenco que você tem. O elenco do Fluminense tem uma combinação interessante. Os dois laterais, sobre quem falamos agora há pouco, são dois laterais muito bem rodados no futebol. Samuel Xavier, que durante um tempo foi um dos melhores laterais direitos em atividade no futebol brasileiro, e o René, pelo lado esquerdo, foi buscar o Arana com uma característica completamente diferente e trouxe um John Kennedy que está tendo, por causa até talvez da sequência, uma produtividade muito maior do que de outras épocas. Ano passado foi um ano não do John Kennedy praticamente. E esse está sendo um ano sim. O Fluminense deve divulgar o balanço até 30 de abril, né, para avançar nas negociações da SAF Fluminense. A gente entrevistou, inclusive, um representante do projeto de SAF. E isso eu ouvi dele, assim, por que agora? Esse projeto que planeja, enfim, tem o interesse de injetar bilhões no Fluminense, o clube que vai decidir se é bom ou não para ele, não vou fazer juízo de valor, mas eu ouvi do pessoal da SAF essa frase, que eles acham que o momento é bom de estar no Fluminense, que eles acham que o clube está bem administrado, as coisas estão sendo bem tocadas na parte esportiva, mas é claro,
que eles querem dar um salto no investimento, na gestão econômica, mas eles acham que é um bom momento para entrar porque a coisa está caminhando no clube. A ver se isso vai andar mesmo, porque é o Fluminense que deve decidir se isso é bom ou ruim para ele. Então tá aí a análise da galera do Seleção Sport TV, falando bem do Fluminense, analisando esse momento, falando do elenco, do planejamento, elogiando a gestão do Fluminense, apesar da gente que acompanha o Fluminense muito mais de perto não concordar 100%, mas na visão deles, assim, de caras que não são torcedores do clube e vendo esse momento, de fato faz parecer que o planejamento, a gestão do Fluminense é ótima, tem as suas qualidades, tem os seus defeitos também, mas assunto para outro dia, mas o momento do Fluminense é bom, mas acredito que a gente tem que pensar em título, né? Não adianta encantar, não adianta jogar bonito, ganhar alguns jogos e não ser campeão, porque o que marca é ser campeão. O que marca é ser campeão e tenho certeza de que o torcedor do Fluminense quer isso, que nós merecemos isso e espero que a gente consiga aí na temporada títulos importantes. Deixe seu comentário, deixe seu like, deixe seu hypezinho. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Um abraço a todos os tricolores. Valeu!